liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tem liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar. Igreja, tudo bem com vocês? Graça e paz. É muito bom estar com vocês aqui mais essa noite, podendo começar mais um culto a Deus. E hoje é um culto de ceia, a gente vai lembrar disso, a gente vai lembrar do Senhor, a gente vai reviver esse momento. E eu quero convidar vocês a prestar atenção num versículo que eu vou ler aqui agora, um texto de Deuteronômio, falou comigo muito durante essa semana, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Versículo 22 do capítulo 11 diz o seguinte: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas as nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. O texto continua falando aqui, e é a promessa de Deus para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Deus estava dando instruções para eles sobre como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam fazer para eles viverem aquilo que eles iam viver. Eles estavam prestes a lutar contra nações muito maiores que eles, mais fortes, mais poderosas. Desafios grandes estavam na frente deles. E quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando nesse momento de quarentena. Talvez você agora na sua vida esteja passando por um momento de grande desafio. Você está vendo uma luta, você está vendo uma barreira muito grande na sua frente, você está vendo que vai ser difícil passar pelos próximos meses, ou a situação já está ruim agora, já está difícil agora. Deus tem uma palavra para mim e para você. Se a gente amar Ele, se a gente obedecer os seus mandamentos, se a gente seguir os seus caminhos, a palavra dele diz que se a gente se agarrar, se a gente se apegar a Ele, nós teremos sucesso. A palavra de Deus para a gente nessa noite é: busque em Deus, confia nele, busca andar nos seus caminhos, porque Ele vai ajudar a gente nesse momento de dificuldade, por essa crise que a gente tem passado. Amém? Irmãos, a gente já vai começar nosso culto. Eu quero só quero convidar vocês a orar aqui com a gente também, e participar desse aí no final do culto com a gente, tá bom? Deus, eu te agradeço, Pai, por o Senhor ser um Deus presente, Pai, por o Senhor ser o Deus que cuida. Eu oro, Pai, por cada irmão aqui dessa igreja, Pai, cada pessoa que está nos assistindo, cada familiar, Pai. Eu oro para que o Senhor cuide de cada um deles nesse momento difícil, Pai. Eu não sei se tem alguém que está doente, Pai, está com Covid,
Não sei se tem... a gente sabe que tem pessoas aqui, Pai, que estão desempregadas, estão buscando emprego. Deus, eu quero orar por todas essas pessoas nesse momento, Deus. Eu quero orar pela sua cura, Deus, e também pela sua provisão, Pai. Eu quero orar, Pai, para que essas pessoas nesse momento difícil consigam andar, Pai, e tenham fé no seu coração, Pai, de que o Senhor está cuidando de todas elas nesse momento, Pai. Pai, eu peço também que durante essa palavra, durante o louvor, o seu Espírito Santo toque todo mundo que está acompanhando, Pai, o nosso culto, e que o Senhor ministre, Pai, os nossos corações, Pai, que o Senhor fale com a gente, Pai, que vidas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas aqui nessa noite, Deus. Eu oro pelo pastor Felipe, que vai trazer a palavra, oro pelos ministros do louvor que estão aqui em cima, Pai. Usa eles, Pai, cada palavra, cada emoção que vai ser expressa aqui em cima, Pai, que seja do seu Senhor, Pai, que seja o Senhor falando através deles, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Amém. Boa noite a você que está nos acompanhando aí pela internet. Embora a gente está nesse processo de adaptação, nesse formato novo, mas a mesma liberdade que a gente tem aqui com o Espírito Santo, conforme a gente expressou através dessa canção, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito Santo, eu tenho certeza também, e a palavra nos garante isso, que essa mesma liberdade você pode desfrutar na sua casa, onde você estiver. Amém? Próxima canção que nós estaremos cantando ao nosso Deus se chama Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Tudo que sou, reina em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. De tudo que sou, reina em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre
Bem-aventurado é o que está firmado em sua casa, aqueles que te louvam, cujo coração estás o nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em sua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que teu reino, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor
Esse é o clamor da igreja. Eu tenho certeza que essa é a oração que todos nós estamos fazendo nesses últimos meses. Nós sabemos que a cura, seja ela do Covid, seja ela de qualquer outra coisa, e principalmente a cura do pecado que está sobre esta nação, ela só vem do Senhor Jesus. Nós estamos aqui como igreja, se adaptando a esse cenário atual, mas a mensagem permanece a mesma. A mensagem é: só Jesus pode salvar, só Jesus pode te salvar. Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo trazer vida, e vida em abundância. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus, obrigado, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai, com desejo de adorar ao Senhor, reconhecendo, Pai, que não há outro Deus além de Ti, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o Senhor de nossas vidas e é o Senhor desta nação, reconhecendo, Pai, que toda autoridade vem do Senhor, Pai, reconhecendo, Pai, que não há outro, Pai, que merece adoração, louvor, somente ao Senhor, Pai. Obrigado por esse momento, por essa liberdade que nós temos no Teu Espírito Santo. E continua, Pai, ministrando em nossa vida, através da vida do pastor Felipe, que estará trazendo a palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração, através de orações, através de cânticos, e agora também seremos ministrados, Pai, através do estudo, da meditação da Tua palavra, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs, graça e paz, boa noite. Estamos aqui mais um domingo, né, para adorar ao Senhor, cultuar o nosso Deus eterno. E eu quero fazer uma pergunta, se você já compartilhou o link ou a página do Facebook aí na sua linha do tempo, ou compartilhou o link nos grupos do WhatsApp. É uma maneira que nós temos encontrado de levar a palavra de Deus cada vez mais longe e também para as pessoas que amamos, não é mesmo? Compartilhar ali no grupo da família, no grupo dos amigos, do bairro, enfim, por onde a gente tiver esse alcance. Amém, amados? Nós hoje vamos ler um texto da palavra de Deus que consta lá em Juízes, capítulo 7. Todo mundo que já participou de escola bíblica dominical já leu esse texto ou já ouviu uma pregação desse texto. Se você já faz tempo que caminha, já é convertido há algum tempo, certamente você já ouviu algumas mensagens sobre essa passagem aqui, muito conhecida, né? E nessa noite eu não venho aqui pregar um novo evangelho, né, como disse Paulo. Na verdade, a gente veio aqui hoje aprender junto da palavra de Deus. Amém? Então, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 7. E nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Amém? Já abriu? Se você puder, aí na tua casa, leia em voz alta, junto comigo. Eu vou estar lendo em voz alta aqui, você lê em voz alta aí na tua casa, tá bom? Juízes, capítulo 7. Amém? A gente vai ler o capítulo inteiro hoje. Vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje. Olha que maravilha. Diz assim a palavra de Deus: De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Ored, ou Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem muita gente para que eu possa entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que por sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles até a beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separem os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro. Como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando
com a mão à boca foi de 300. 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E eles ficaram com as provisões e as trombetas daqueles que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se daí e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação, adorou a Deus. Guarda isso, gente. Guarda esse versículo 15 aqui. Vai fazer todo sentido lá na frente. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas nossas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos aqueles homens trombetas, jarros vazios e uma tocha dentro. Dividiu, e ele lhes disse: observe-me, faça o que eu disser. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. E Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim como foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram a trombeta e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita, gritavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas correram gritando. Amém? Vamos ficar até aqui por enquanto, e depois a gente continua a leitura do texto. Amados, sem dúvida essa é uma das grandes histórias de livramento de Deus para o seu povo. Juízes 7, 6, 7 e 8, vai contar a história de Gideão, um grande homem de Deus, uma prefiguração do que Cristo ia fazer por nós, por mim e por você. Ele veio anunciar algo que seria escatológico, ou que seria muito tempo depois. Mas o que tem a ver com a minha vida e com a tua vida, com o nosso contexto hoje? Nós vamos ver que, assim como esse povo, naquele tempo, o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam passando por um momento de extremo desespero, fome, estavam sem paz, estavam sendo perseguidos, estavam imaginando, alguns ali, que iriam até morrer por conta de fazerem parte do povo de Deus. Muitos povos estavam se levantando contra eles. Havia um grande desespero e um temor invadir as tendas, as casas daquele povo. E durante isso, durante tantas histórias que a gente vai ver do povo de Deus, com crises, com perseguições, fome, nós vamos ver que em todas elas existe uma coisa especial
de Deus acontecendo, e todas elas têm a mesma intervenção e o mesmo cuidado de Deus. A gente pode ver também através da Bíblia que é muito importante que aqueles que estão no caminho do Senhor, em todas essas histórias de perseguição, de morte, de fome, todos os que permaneceram, como a gente acabou de cantar, permaneceram no caminho do Senhor, na casa de Deus, louvando a Deus, foram milagrosamente libertos e salvos. E aqui a gente encontra a história de Gideão e toda aquela nação em guerra, desesperados, com medo, não é? A gente vê aqui mais de 22 mil homens fugindo com medo daquela situação que eles estavam. Mas eu gostaria de salientar algumas coisas do capítulo 6, que vai trazer um panorama muito interessante para a gente. E talvez você vai se identificar com uma ou algumas delas. Gideão tinha a confirmação de Deus. Quando o texto diz que o anjo do Senhor apareceu a ele, falando lá em Juízes 6:11, perceba lá na tua Bíblia que o versículo traz a palavra anjo em maiúsculo. Isso quer dizer, no Antigo Testamento, que era o próprio Deus falando com Gideão. Quando aparecia um anjo, letra minúscula, era um enviado, um mensageiro, ou até uma pessoa poderia estar ali para falar da parte de Deus. Mas quando é o anjo em letra maiúscula, nós interpretamos que é o próprio Deus falando com ele. Então Gideão tinha uma revelação de Deus, Gideão tinha um face a face com Deus, não é? Você já teve um face a face com Deus? No versículo 12, a gente vai perceber que Deus chega, fala com Gideão e o reconhece como um varão valoroso, um varão, uma pessoa preciosa para ele, alguém que o próprio Gideão não imaginava, nem ele se achava uma pessoa valiosa, uma pessoa valorosa. A gente vai ver alguns textos ele falando, eu não sou valioso, ele tem uma pessoa medrosa. A gente vai ver o perfil psicológico de Gideão, né? A personalidade de Gideão. Ele era um cara medroso, um cara que não se sentia apto para fazer a obra de Deus. Mas o Senhor aparece a ele e o reconhece como um varão valoroso, uma pessoa preciosa. No versículo 13 ao 15, a gente vai ver que Gideão conhecia a palavra de Deus. Gideão conhecia a história do seu povo, ele sabia do Pentateuco, ele sabia dos feitos maravilhosos de Deus. Ele era um conhecedor da palavra de Deus. Ele teve um encontro com Deus, ele conhecia a palavra de Deus, ele era valioso para Deus. Mas também Gideão tinha uma palavra profética de prosperidade e vitória. Se você vê lá no capítulo 6, versículo 16 a 23, Deus prometendo para ele que ia usar ele para livrar toda a nação. Ele era um homem escolhido por Deus, uma pessoa escolhida por Deus, para fazer a obra de Deus naquela geração e naquele povo. Não acabou, tem mais coisa. No capítulo 6, 36 ao 40, Deus faz alguns milagres para comprovar que estava com Gideão. Gideão fala, Deus, então se é você mesmo, se sou eu que preciso ir lá, então molha ali um novelo de lã na eira, agora faz isso. E Deus fez tudo o que ele havia pedido para Deus, né? O que Deus tinha colocado no coração dele, aquela oração, para ser confirmado logo em seguida. Então Gideão tinha visto alguns milagres de Deus. Mas, amados, além de tudo isso, Deus preparou um exército para ele, afugentou os medrosos e as pessoas que estavam ali covardes, né, para enfrentar a batalha. Mas sabe, meus irmãos, talvez você já tenha visto milagres de Deus. Talvez você já conhece, já ouviu a palavra de Deus. Quem sabe você já é chamado por Deus. Você já recebeu um chamado há algum tempo na tua vida. Talvez, ou quem sabe, você já ouviu face a face, você já teve um encontro com Deus. Mas, amados, assim como Gideão aqui, às vezes nada disso parece ser suficiente para um homem e para uma mulher de Deus. Às vezes nós continuamos medrosos e fugindo do chamado de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo um encontro com Deus, mesmo estando frente a um chamado específico para a libertação de um povo, mesmo vendo milagres acontecendo, sinais e maravilhas acontecendo,
mesmo assim, alguns de nós, muitas vezes, não nos sentimos capacitados ou não nos sentimos animados em fazer a obra de Deus. E isso estava acontecendo aqui com Gideão. Ele viu tudo isso, viu todas essas maravilhas, conhecia tudo isso. E Deus, conhecendo ele, assim como conhece a minha vida e a tua vida, conhecendo o coração do seu servo, assim como conhece a minha vida e a tua vida, o teu coração e o meu coração, Deus tem algumas estratégias, algumas formas de nos aproximar do centro da vontade dele. E nós vamos estudar isso hoje. Apesar de tudo isso, do conhecimento, apesar do chamado, apesar de se sentir valorizado, de ter uma experiência face a face com Deus, de ver os milagres de Deus, Gideão continuava numa vida meio que fugindo dos propósitos de Deus para a vida dele. Eu não sei se você se encontra assim nessa noite, mas Deus tem uma forma específica para aproximar eu e você das batalhas que Ele quer que eu e você lutemos por Ele e com Ele. Deus quer falar comigo e quer falar com você, assim como falou com Gideão naquela experiência. Primeira coisa, a primeira forma que Deus usa para que eu e você, a gente possa vencer as batalhas junto com Ele, está lá no versículo 8. A certeza da provisão. Vamos ler o versículo 8 de novo? Tomou o povo capítulo 7, versículo 8, estava lendo o 6 aqui. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões, as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Amém? Versículo 8 diz que quando nós assumimos a nossa posição em Deus, como aqueles 300 homens fizeram, e ali é interessante ver que não eram os melhores, os 300 melhores. Claro, Deus tirou ali os medrosos e os covardes do meio deles, né? Deus separou aqueles que não estavam dispostos a morrer, né? E aí, trazendo um panorama, uma cosmovisão do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, que diz lá em Marcos, capítulo 8, 35, Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Então aqui, desde o Antigo Testamento, desde lá dos primórdios, é o mesmo princípio que rege os valores de Deus. Então, Deus diz que aquele que é apegado à sua própria vida, esse vai perder. Mas aquele que está disposto a morrer por Jesus, morrer por Deus, e também pelo Evangelho, esse será salvo, esse encontrará a salvação, terá vida. E daqueles 32 mil, apenas 300 entenderam isso daqui, estavam dispostos a morrer para ser salvos. É uma contradição, né? É uma coisa contracultural dos valores de Deus. Você precisa morrer para ser salvo, você precisa se colocar à frente à batalha para receber a libertação, para receber a vitória. E é isso mesmo que Deus faz. Mas eu queria ressaltar aqui que não foram os melhores. Perceba que o texto diz que aqueles que se ajoelharam e trouxeram água à boca, eles foram mandados embora. E aqueles que se tomaram água como um cachorro, sabe, com as 4 patas no chão, lambendo a água, o rio, esses teriam que ficar. Porque ali, aqueles homens treinados, né, eles sabiam que para você ficar, que estava em guerra, você que estava em guerra, se ajoelhar para beber água, aquela forma de se ajoelhar para beber água, era a forma que você, além de estar ali saciando a sua sede, você também estava de prontidão para a batalha. Então não foram esses que estavam preparados e sabiam as táticas de guerra que Deus escolheu. Foram aqueles mais sem noção. Sabe aquela pessoa sem noção? Que vai, faz de qualquer jeito, lambe aqui, não tem técnica nenhuma, não tem conhecimento nenhum. Esse para que a glória de Deus seja manifesta. E não aqueles 300 foram escolhidos porque sabiam empunhar uma arma. Porque numa mão eles puxavam a água à boca e na outra eles estavam segurando a arma e de prontidão para continuar a guerra caso houvesse um ataque. Não, Deus escolheu aqueles que estavam mais aleatórios naquele momento. Estavam tomando a água de uma forma com que demonstrava que eles não tinham experiência nenhuma de guerra. E foi exatamente esses
que Deus escolheu para que Gideão chefiasse ou liderasse, escolhe os melhores. Sem dúvida, Deus não escolhe os melhores. Quem escolheria o menor da sua terra, menor da sua parentela, para conduzir o povo a uma guerra contra um enorme filisteu? Ou logo depois se tornar o grande rei de Israel. Davi era o menor da sua casa, o mais fraco, o mais novo, e Deus o escolheu. Tinham vários outros para escolher, mas Deus escolheu aquele menorzinho, o mais simples. A gente vai ver também de uma cidade que não tinha valor nenhum, né? O que pode vir de bom daquela cidade, mas Deus escolhe uma mulher daquela cidade, uma mulher simples, de um homem simples, para ser a mãe do Filho de Deus. Amém? Então, assim, Deus escolhe. Na história a gente vai ver que Deus escolhe as pessoas simples e humildes para fazer a obra dele. E ali, quando a gente entende isso, quando eu coloco tenho essa consciência de que Deus é o Deus soberano. E eu, perto dele, eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa totalmente dependente dele. Quando nós expressamos essa humildade com Deus, Ele nos chama para fazer grandes coisas. E quando Ele nos chama e nós dizemos sim, não fugimos, não abandonamos, olha só que coisa linda, diz o texto. E eles ficaram com o sustento, as provisões. Deus sustenta aqueles que são vocacionados, aqueles que estão prontos para morrer pelo Evangelho por Ele. Olha que coisa linda, meus amados. Deus não deixa o seu povo passar necessidade. Deus vai fazer com que a provisão dele venha de uma forma ou de outra para a tua vida e para a tua casa. O texto vai continuar e eles tiveram uma situação muito contraditória. Enquanto um povo estava estava caminhando no caminho da vitória, estava com a provisão, estava com a presença de Deus, estava com a segurança em Deus, o outro povo que precisou deixar os seus utensílios, deixar as suas armas, deixar o seu sustento, esse povo teve que voltar para casa pelo vale sozinho, né, sem o cuidado de um líder, sem a presença, talvez, daquela proteção que o primeiro grupo dos 300 tinha. E aqui eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Esse povo, esses 22 mil aí, quase 30 mil pessoas, 31.700 pessoas, é isso? De 32 mil só ficaram 300. Essas 31.700 homens, guerreiros, voltaram para casa. E no caminho de volta, eles tiveram muito mais vulneráveis aos ataques, às perseguições e até à morte do que aquele povo que ficou. Isso traz um valor muito importante para a nossa vida hoje. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, no caminho das batalhas vitoriosas de Deus, amados, nós, além de estarmos supridos, nós não estamos aleatórios, deixados de lado. Nós estamos, porque a gente nunca viu uma pessoa que saiu da igreja ou apostatou a fé, ter uma vida melhor do que aqueles que permanecem na fé. A vida daqueles que abandonam o Evangelho, abandonam o grupo, a comunhão com Deus, eles se tornam pessoas cada vez piores na sua vida. Eu nunca vi uma pessoa que abandonou o Senhor Jesus ter uma vida familiar, um casamento, os seus filhos e várias outras questões de vida estarem melhor do que quando eles estavam inseridos no corpo ou faziam parte de uma família da fé. Esse povo aqui, eles tiveram que trilhar o caminho do mundo sem o povo de Deus, aqueles guerreiros que o Senhor tinha escolhido, sem os seus utensílios de guerra e sem as suas provisões. Eles tiveram que caminhar sozinho mesmo. E isso até um alerta para você. Se você talvez não tem caminhado com Deus, você abandonou a fé, você abandonou o Evangelho, se na tua casa você não vive mais a leitura da palavra, o teu tempo de oração, se você não tem mais comunhão com uma igreja local, amados, é um caminho perigoso. Hoje é dia que o Senhor está falando para mim e para você, para a gente voltar ao caminho do Senhor, o caminho das batalhas vitoriosas do Senhor. O único caminho que a certeza genuína de paz, de vitória, é o caminho do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho que é da verdade e que leva para a vida. Amados, se esse for o teu caso, se você está afastado do caminho, volte o quanto antes, saia dessa trilha
que está te levando à ruína. Em nome de Jesus, decida hoje começar a trilhar novamente o caminho de vitória com o nosso Senhor Jesus. O texto vai continuar lá no versículo 9, diz assim: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los na sua mão. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu moço Purá. Essa parte é muito interessante, né? Além da gente ter esse privilégio de fazer parte de um grupo, de um exército de filhos de Deus, de servos de Deus, tem um outro valor muito interessante aqui nesse texto, bem nos princípios, né, do Novo Testamento, do que Jesus veio nos ensinar. O texto mostra que Gideão ainda estava com medo. Deus sondou o coração dele e percebeu. Diz assim no versículo 10: se ainda teme atacar, desce tu com o teu moço. Então, Deus sondou o coração de Gileade e viu que ele ainda estava com medo. Já tinha visto tudo aquilo, Deus já tinha separado, Deus já tinha provido, Deus já tinha sustentado, e ele ainda estava com medo de ir para onde Deus queria que ele fosse. E aí, a gente vai ver muito interessante que Deus, conhecendo o coração de Gideão e também nosso, ele nos ensina um valor muito interessante de que nós não devemos andar sozinhos. A importância do discipulado, da caminhada perto, de ter alguém que nos ensina e a gente ensina, alguém que a gente vai ligar na hora da aflição ou ligar na hora da vitória. Essas pessoas, esse discipulado, Gideão com Purá, quem é que você está caminhando perto? Quem você está discipulando? Quem está te discipulando você? Quem é que está pastoreando a tua vida? Amados, nós aprendemos aqui que, às vezes, os milagres, o conhecimento da palavra, uma direção, um chamado, tudo isso às vezes não adianta, nós vamos continuar com medo. Então Gideão só desce até o arraial, onde Deus tinha mandado ele ir, porque ele estava acompanhado. Isso é muito legal, e é um valor que está em Eclesiastes, está em vários textos da Bíblia, onde diz, é melhor estarem dois andando do que um, não é? Então, assim, mais um texto aqui para a gente aprender que o discipulado é algo maravilhoso e algo que eu e você precisamos viver. A caminhada lado a lado, um a um, faz a gente avançar para lugares que a gente nunca foi, nos tira o medo, o aconselhamento. É algo maravilhoso de Deus, não é apenas ter alguém para cobrar, ou ter alguém para ficar passando um relatório semanal ou mensal. É você conversar, orar junto, caminhar com essa pessoa, é algo maravilhoso de Deus. E algo interessante acontece, e ele ouve essa conversa, Gideão desce com Purá, eles ouvem essa conversa, e dos midianitas ali, e depois ele ouve a interpretação do sonho, e só depois de ouvir a interpretação do sonho, ouvir o sonho daquele midianita, daquele inimigo, ele adora a Deus. O texto diz assim, ele desce até o arraial, chega lá, e quando ele escuta aquilo, ele sai do arraial e adora a Deus naquele momento. E aqui está uma coisa muito interessante. Às vezes nós somos como Gideão. Deus fala, Deus provê, Deus sustenta, Deus manda o recurso, Deus faz tudo. E nós ainda continuamos sem crer de que realmente é a vontade dEle. Parece que nós precisamos que alguém venha falar para a gente. Às vezes até uma pessoa do mundo, né? Uma vez, eu lembro no início, eu estava relutando para começar o meu preparo para o Ministério Pastoral, já tinha recebido o convite da PIB, já tinha recebido a bolsa de estudo, estava tudo certo, e eu ainda estava relutando. Eu trabalhava num banco e um rapaz que eu fui atender, um dos clientes, chegou para mim e falou assim, depois do atendimento, a tarde inteira lá conversando com ele, fazendo assinatura de contrato e tal, depois de toda aquela conversa, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você é diferente. Esse lugar aqui, esse contexto, negócios, dinheiro, não tem nada a ver com você. Você é diferente, o que você tem de diferente? Aí eu falei, cara, eu sou cristão, né, estou aí no processo de transição, não sei se eu vou, se eu não vou. Dele, cara, esse ambiente aqui empresarial não tem nada a ver com você. Você é um cara, tem mostrado a tua integridade e não é charlatão igual os outros que trabalham, né, não são todos, mas uma grande maioria que trabalha em banco. E ali eu saí dali, entrei no carro e falei, nossa, Deus, obrigado por essa palavra, né? Fiquei feliz, entrei no carro faceiro ali. Mas aí a palavra de Deus veio naquela hora, falando assim, Deus falando comigo,
rapaz, você precisou ouvir uma pessoa que é incrédula, nem convertido é, né? Ele falou, esse rapaz, né, dono dessa empresa, eu não sou de igreja nenhuma, não sou religioso, mas eu sei que você é diferente aí. E aí eu tive que escutar a voz de uma pessoa, né, para acreditar no que Deus queria da minha vida. Amados, que isso não aconteça nas nossas vidas. Que a gente, ouvindo a voz de Deus, a gente prontamente possa adorá-lo e seguir o caminho que Ele tem para a gente. Você está sendo justo nas tuas caminhadas e no que você tem ouvido de Deus? Eu queria trazer aqui, fazer um parênteses dentro disso, né? Tenho visto isso, tem me deixado um pouco entristecido, seria a palavra, né? Decepcionado, é uma palavra muito forte, mas entristecido é uma palavra mais adequada, com pessoas que trabalham a semana inteira, né, nas suas empresas, e isso é bênção, com centenas de pessoas, e na hora de servir a Deus, dão a desculpa de isolamento. Isso é uma coisa que não consigo entender, né? A pessoa trabalha a semana inteira, tem contato com 300 pessoas, 400 pessoas, uma centena de pessoas, e aí chega no domingo, no sábado, numa ação social, e aí eu não vou porque eu preciso me manter isolado. Pega ônibus com gente saindo pela janela, mas na hora de fazer a obra de Deus eu preciso estar isolado, porque, né, eu preciso me cuidar. E eu acho que é uma grande hipocrisia e uma grande falta de justiça com o Senhor. Nós precisamos converter o coração, amados. Nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Porque hoje a desculpa é o Covid. Amanhã vai ser o quê? O que, na verdade, é lá o cerne da questão, a motivação do coração não é isolamento, não é cuidado, é porque talvez o teu coração está longe do propósito de Deus. Talvez o teu coração está mais firmado nas coisas desse mundo ou nas coisas que você ama do que a Deus. Então eu quero dizer para você, se converta. Converta o teu coração novamente a Deus. Busque o Senhor novamente. Adore-o verdadeiramente como Gideão adorou aqui. Não espere alguém ou alguma coisa acontecer para você continuar adorando a Deus, continuar servindo a Deus. É uma grande, é um dualismo muito grande. Eu não consigo entender pessoas adorando ao Deus, né, ao trabalho, adorando, servindo o chefe da empresa, mas quando é para servir o Senhor dos Senhores, a gente encontra a desculpa do isolamento, a desculpa da coronavírus. Amados, isso não procede, isso é incoerente, isso é uma hipocrisia enorme. Quando no fundo, se você sondar o teu coração, deixar o Espírito Santo sondar o teu coração, você vai ver que lá no fundo o que está acontecendo é um coração distante do centro da vontade de Deus. É um coração distante de uma adoração genuína. Então, a minha oração como pastor, eu estou aqui com muito amor te falando isso. Não se afaste, não espere algo acontecer no mundo para você voltar a adorar a Deus. Não espere um ministro da justiça dar uma notícia boa para você voltar a adorar o Senhor, voltar a adorar a Deus como você vinha fazendo. Não abandone o Senhor nesse momento que Ele quer continuar te usando. Se converta ao Senhor, se converta ao Senhor, porque quando isso tudo passar, não vai ter desculpa, amados. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. O caminho da vitória é um caminho de comunhão, de amizade, de serviço. Todos nós unidos com os amados de Deus, com os servos amados de Deus, para colocar em prática um propósito de grande vitória. É um propósito muito maior e muito mais excelente do que eu e você podemos viver em qualquer outra área da nossa vida. Servir a Deus é algo maravilhoso que nada nesse mundo se compara. Se você tem andado sozinho, saiba que você pode ter aqui na nossa igreja uma equipe, uma família da fé para continuar caminhando com você. Um exército de irmãos e irmãs dispostos a conquistar grandes coisas com Deus e para Deus. Amém? Não ande sozinho. Grude em alguém, discipule alguém, seja discipulado por alguém. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Amém? O texto vai continuar e eu já quero ir para o final. Já estamos encerrando. Lá no versículo 16 diz assim: então repartiu os 300 em 3
companhias, e deu-lhes a cada um as suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Quando eu e as imediações do arraial, como fizer eu, assim vocês farão. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta ao redor do arraial, e eu direi, e todos nós diremos, pelo Senhor e pelo Gideão. O caminho da vitória com Deus, você precisa entender que você precisa estar num lugar, ou você precisa eu posso dizer, se posicionar no lugar onde Deus quer que você se posicione. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Mas muito mais que isso, saber que Deus tem um lugar preparado para você na grande obra que Ele tem para fazer no mundo inteiro, porque todos os povos adorarão a Deus. Nós precisamos entender que a obra não é só aqui na Alameia, não é só em Almirante Tamandaré, é no mundo inteiro. Então, quem sabe você é um servo de Deus que vai ser enviado para o outro lado do mundo para fazer a obra dele. Mas você primeiro precisa entender o seu lugar no reino de Deus, um lugar de servo, de filho de Deus, e saber que Deus tem um lugar para você, que só você pode ocupar, com o jeito que você é, com os teus dons, com o teu jeito de falar, com o teu jeito, com os teus trejeitos. Deus quer usar você do jeitinho que você é para fazer a obra dele. Não precisa ser alguém especialista, não precisa ser alguém PhD, mestre ou qualquer outra coisa para servir a Deus. Basta ter o coração em Deus e entender que você é um servo de Deus. Existe um lugar preparado só para você no reino de Deus. Assuma esse lugar. Existe um lugar só para você. E aí a gente usa esse slogan aqui na igreja, né? Vem para si e aqui tem lugar para você. Tem lugar para você servir aqui também. A visão que Deus tem dado para a igreja é de plantação de igreja, envio de pastores, casais pastorais, famílias pastorais, para várias cidades, amados. E aqui nós queremos fazer isso, caminhar junto, treinar e ser uma igreja enviadora e plantadora de igreja. Vem para a CIB, que aqui é lugar para você. Amém? Por último, amados, queria terminar dizendo, lá no versículo 20, diz assim: assim todos tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, gritaram: espada pelo Senhor, e espada por Gideão. Amados, aqui é uma coisa muito interessante. Você primeiro precisa servir a Deus, e isso é incontestável. Não devemos servir a homens, devemos servir pelo menos primeiro a Deus, sem dúvida. Mas a gente precisa entender que termos pessoas nos guiando, nos ensinando, nos pastoreando, é algo muito importante. Aqui o texto diz, pelo Senhor e por Gideão. Quando o Senhor Jesus estava na mesa, que a gente vai participar daqui a pouco, um daqueles 12 se tornou o líder da igreja. Se tornou Pedro, nesta pedra edificarei a sua igreja. Né? Ele estava falando que a pedra era ele era a pedra, mas ele estava passando a liderança da igreja local para Pedro ali. Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva, e ali mostra para a gente um valor muito importante. Nós devemos servir a Deus, seguir a Deus, Ele é o nosso sumo pastor, mas você precisa ser pastoreado por alguém, você precisa ter alguém te ajudando, alguém para te servir, alguém para você contar em todos os tempos da sua vida. Ter alguém lhe posicionando, aconselhando, mentoreando, mostrando o caminho, passando algumas estratégias, visão. Talvez até algumas vezes acontece, o pessoal me liga, pastor, eu tive um sonho, o que você acha desse sonho? Até interpretar sonho a gente interpreta se você quiser, né? Mas você precisa ter essa pessoa para te ajudar, para te auxiliar, para te servir. Nós aqui na igreja, nós temos um valor muito importante. Todos nós, toda a equipe pastoral faz tudo. Hoje de manhã eu estava no infantil, ontem eu estava ajudando jovens, e todo mundo faz tudo aqui. Porque nós queremos servir todas as faixas etárias, nós queremos servir todas as pessoas. Um valor que norteia o nosso ministério aqui é tudo para com todos, para que de alguma forma alguns sejam salvos. Como Paulo disse. E que você possa entender isso, que você precisa ter alguém para caminhar.
ter alguém para te discipular, ter um pastor, uma pastora, ter uma equipe, uma igreja para você dizer que é tua casa. Deus está chamando hoje novos guerreiros e guerreiras para a batalha. Deus quer que hoje você se reconcilie com Ele e com a igreja, o corpo, a igreja local. Ali, aquele povo, eles estavam conquistando tudo aquilo porque eles estavam unidos no mesmo propósito e numa mesma motivação. Quando o Senhor diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ou com a motivação colocada apenas em Cristo, ali eu estarei. Amados, é muito importante a gente ter a mesma missão, o mesmo propósito. E esse propósito é Deus, esse propósito é fazer a vontade de Deus. Mas entenda que você precisa de um Gideão, você precisa de um líder, você precisa de um pastor para caminhar perto de você. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui nesse momento. E a gente vai cantar mais uma música. Enquanto isso, eu quero perguntar para você. Você seria os 300 hoje ou você seria aqueles 31 mil e pouco que foram embora por medo? Eu quero dizer que o Senhor quer que você seja os 300 hoje. O Senhor quer que você seja essas pessoas que estão dispostas a morrer por Ele para ganhar a sua vida. O Senhor quer que você entregue a sua vida para Ele hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda não colocou à disposição tudo que você tem, tudo que você é, aos pés de Jesus, é o dia de você fazer isso hoje. De você entregar a sua vida ao Senhor. De você falar, Senhor, eu quero ser um desses 300, eu quero ser um desses servos, um desses guerreiros valorosos, varões valorosos, ou varoas, valorosas, para a obra de Deus. Mas talvez você, durante esse tempo, perdeu o foco no Senhor. Talvez aí as dificuldades, talvez a pandemia, a perda do emprego, esfriou a tua fé, o afastamento do culto público, do culto presencial, talvez esfriou você na fé. Mas eu quero te dizer que o Senhor continua disposto quando você se ajoelhar no teu quarto e orar. Mas você também precisa entender que aqui existe uma igreja disposta a caminhar perto de você, a pastorear você, a discipular você e a sua família, a andarmos juntos no mesmo propósito, numa mesma missão. A ceia do Senhor, ela ensina isso também. O Senhor estava ali junto com os discípulos e ali Ele fala, fazei isso em memória de mim, partiu o pão em memória de mim. E ali Jesus foi o primeiro a servir todos. E essa questão da luta, do discipulado, da caminhada com Deus, nos diz que nós precisamos ser um mesmo corpo, nós precisamos ter uma mesma missão, nós precisamos ter um mesmo propósito e um mesmo Deus. Quero te fazer esse convite hoje, esse desafio hoje, para você fazer parte da família de Deus, você fazer parte da missão que Deus tem dado para nós aqui nesse tempo, nessa geração. Nós queremos dizer que há lugar no reino de Deus para você, há lugar na CIB para você. Existem pastores, equipe aqui que está disposta a pastorear a tua vida, a cuidar do teu coração. O nosso negócio é gente, o nosso negócio é amar pessoas e cuidar delas. Se você está precisando de alguma coisa, se você está precisando do Senhor nessa noite, saiba que o Senhor está de braços abertos, disposto a te acolher, a trazer você para esse grupo, a trazer você para essa família de guerreiros da fé. Amém? Enquanto a gente canta essa música, nós vamos participar da ceia logo em seguida. E o texto diz assim: comam e bebam todos, em memória de mim, para perdão de pecados. Se você precisa confessar algum pecado, ou pedir algum perdão para Deus hoje, faça isso agora durante essa música. E participe do pão, participe da ceia. Se você ainda não preparou a tua ceia aí na tua casa, corre ali na cozinha, pega um suco, pega um pão, pega uma bolacha, sei lá. Mas participa da ceia aí na tua casa. O importante é participar juntos da mesa do Senhor. Mas com esse entendimento, é pelo Senhor, em memória dEle, pela missão dEle, pelo propósito dEle. E assim a gente vai cear com o Senhor nessa noite e para a glória do nome dEle. Vamos adorar o Senhor juntos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito
de Deus, tem liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Tens liberdade? Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Muitas coisas de lugar. Amém, glória a Deus. Deixa eu separar aqui, compartilhar o pão com meus amados servos de Deus aqui nessa noite. Joe, Carlinha, o Betão, Mateus, Benção. Mateusão, cheguei. Ah, garoto. Glória a Deus. Palavra de Deus, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, e lá a gente vai ver um texto muito legal sobre a ceia do Senhor e sobre o que a gente vai fazer aqui nessa noite, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Servir esses servos de Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nessa noite a gente vai partir o pão em memória de Cristo. Cada um aqui entendendo que o Senhor, Ele quer fazer parte, quer que a gente faça parte desse corpo que foi moído na cruz por mim e por você. O propósito de Deus ir para a cruz, morrer, ressuscitar e ir aos céus é para que eu e você, a gente tenha o privilégio de fazer parte desse corpo. Valorize a parte, ser parte desse corpo. Dê privilégio por fazer parte desse corpo. É algo maravilhoso. Foi pago um alto preço para fazer parte desse corpo. Que a gente possa louvar a Deus e engrandecer o nome dEle, porque Ele morreu por mim e por você. Ele partiu o corpo por mim e por você. Por isso, com esse entendimento, comamos do pão em memória de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse até que Ele venha dá um entendimento, não sei para você, mas para mim, de que é algo constante.
é algo eterno, né? Até enquanto a gente estiver aqui nessa terra, até que Ele venha, nós bebemos do cálice. E essa nova aliança é a aliança do amor a Deus, do amor pelos perdidos, do amor pela obra de Deus, amor pelo chamado de Deus na nossa vida, o ministério de Deus confiou a mim e a você, amor pelas pessoas, as ovelhas que o Senhor tem nos confiado. Por isso, bebamos todos na aliança do amor, até que Ele venha por todos os dias da nossa vida. Vamos beber do cálice. Grandioso Deus, te louvamos, Pai, porque Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso em amor. E nós, Deus, como o Senhor demonstrou e nos amou primeiro, queremos, Deus, dedicar a nossa vida até que o Senhor venha. Dedicar a nossa vida em amor, Senhor, a Ti, essa aliança que o Senhor fez na cruz do Calvário, essa nova aliança. Seja a aliança onde nós estamos comprometidos. Seja essa aliança, Deus, até que o Senhor venha, o que venha a guiar as nossas vidas, o que venha a nortear o nosso sim, o nosso não, que venha a nortear o nosso serviço, o nosso cuidado com as pessoas, a nossa dedicação à obra seja com base nessa aliança de amor. Por isso, Deus, une a nossa família em amor, une as casas, os casais, os pais e os filhos nessa aliança de amor, que possamos, Deus, desfrutar dessa maravilhosa graça do Senhor, em viver em nossa casa uma igreja, cada casa uma igreja, cada cristão um servo, um discípulo do Senhor. Assim, Deus, nós oramos pedindo que o Senhor faça em nossas vidas e aqui na nossa igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Aleluia, queridos. Aleluia. Acredito que cada um de nós, eu estou muito feliz por essa noite, por saber que obtivemos daquela cruz essa oportunidade de nos reunir a cada domingo, a cada dia, de casa em casa, fazendo memória, menção em nosso interior, principalmente no nosso coração, desse poderoso nome, desse poderoso sacrifício. Espero que você aí na sua casa tome posse a cada dia e que de casa em casa, querido, nós venhamos partir o pão com os nossos familiares e muito em breve com todos os nossos amigos e família de Deus, em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final. A nossa igreja CIB sabe do nosso desafio semanal. Nós teremos uma igreja em Mirante Tamandaré. Seremos igreja do Deus vivo. A CIB vai alcançar muitas e muitas vidas nesse lugar. Por isso, quero que você passe essa semana desfrutando dessa memória, desfrutando dessa mensagem que foi pregada hoje. De que lado você está? De que parte do corpo de Cristo você quer fazer? Coloca em prática aquilo que Deus te chamou para fazer. Coloca em prática aquilo que Deus te escolheu para fazer. E creia, queridos, que Ele vai fazer acontecer, Ele vai capacitar, Ele vai prover em tudo que você acha que falta em você. Tem nele, tem no Espírito Santo. E Ele vai te dar em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração, queridos. Coloca a mão no teu coração aí e toma posse dessa mensagem de hoje. Crendo, querido, na força desse sangue, na força desse pão, desse corpo de Cristo em nosso ser, em nosso interior. Pai, te damos graça por essa noite, por esse momento tão especial, Senhor, que foi celebrar ao Senhor o corpo, o sangue do Teu Filho de Jesus. E nos posicionar como igreja do Senhor, fazer parte do corpo de Cristo, atuando naquilo que o Senhor chamou para que nós venhamos a atuar, Senhor. Nós tomamos posse essa noite de cada irmão na sua casa, aquele que ainda não conhece o caminho do Senhor, que em nome de Jesus ele se posicione e se sinta chamado como o Senhor chamou Gideão essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Dá uma semana de paz para cada um desses irmãos, Deus, que nos acompanharam e dos que também vão ainda acompanhar, Senhor, no decorrer da semana esse culto. Em nome de Jesus, abençoa cada família, cada lar. Vai, Espírito Santo, em cada casa nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, tenham uma boa semana. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. E aqueles, queridos, que ainda não
entraram em contato conosco ou ainda não conhecem esse caminho do Senhor, esse caminho de Jesus, desejam fazer parte do nosso corpo como igreja CIB aqui em Almirante Tamandaré, você pode entrar em contato, manda mensagem aí no Facebook, nós podemos aí entrar em contato com você, marcar algum jeito de conversarmos, para que você possa estar agregando a nossa família, os seus valores, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.